eu entendo que esse desenho novo, ele é muito ruim se der errado. Só que eu também entendo que o desenho antigo era muito ruim se desse bom, entendeu? Então, por isso que eu achava... Porque, tipo assim, quando você faz uma âncora fiscal, o objetivo dela é fazer com que dê bom, porque se você tem que se manter dentro de um teto de gastos, em teoria, a coisa vai se manter, se retroalimentar e se manter. Então, eu entendo que com um modelo de âncora fiscal em que acredita que o próprio modelo vai se dar bem, é mais interessante, né? Eu acho que você ficava muito mais engessado no anterior em caso de estar se dando bem, entendeu? Então a gente teve aí 20 anos Mas se de estivesse dando bem com né, o teto de gastos, ia pagar a dívida, porra, ia diminuir. Mas isso ia refletir em menor taxa de juros. Eu aprendi isso com menor inflação. O Flamengo. Eu aprendi isso com o Flamengo. Depois eu li, estava ouvindo esses dias mesmo falando, por exemplo, a gente tem diversos países desenvolvidos que têm uma dívida pública muito maior que a nossa, em termos de porcentagem do PIB. Eu não estou nem falando em termos brutos, né? A dívida do Brasil, o André Lala Rezende estava falando esses dias que ela está num nível controlável, aceitável. Então, eu acho assim que não precisa ter pressa para pagar a dívida. Por que essa pressa? Por que você tem que pegar 50%, 60% do seu dinheiro para pagar a dívida? Eu não concordo com isso. Mesmo que você tenha que trabalhar com um pagamento final, lá no final, daqui a 1 milhão de anos, porque dívida pública de país não acaba nunca. Então, lá no final, você vai ter gastado mais dinheiro, mas só que você vai ter trazido com você maior capacidade de investimento. Entendeu? É o que o Flamengo, por exemplo, faz. O Flamengo tem como pagar a dívida inteira de uma vez, mas não paga lá, pá, um pouquinho. Porque desde que ela não vire uma bola de neve, né, Bruno? Sim, exatamente, mas é isso que eu estou falando. São duas questões diferentes. Uma questão é o quanto você vai pagar da sua dívida e por que a pressa de pagar ela toda de uma vez. A outra questão é, o modelo vai funcionar ou não? Porque eu entendo que o problema está tanto no pagamento da dívida quanto nos investimentos, porque tipo, foi o que você falou. Se dá errado, tem um compromisso de 0,6. Mas e aí? Se você não tem dinheiro para gastar, entendeu? Então, tanto em termos de dívida pública quanto em termos de investimento, eu entendo esse problema. Mas ele vai pegar dinheiro emprestado, porra. O que eu acho eu sei, no primeiro momento. E aí, onde que está o problema? O que vai acontecer? Por que eu acho que a dívida pública do Brasil não corre o risco de se perder? Porque eu acho que o que a gente vai correr o risco é de ter um outro problema, que é ter instabilidade. Porque eu acho que se você pega 2, 3 anos de problema, de déficit no orçamento, rapidamente eles derrubam essa âncora fiscal e botam outra. Sabe como o Brasil funciona? Não tem nenhum compromisso com manter o que foi acordado previamente, entendeu? Então, assim, eu entendo o medo do mercado por conta dessa incapacidade de fazer previsões, e a gente sabe que o mercado funciona dessa forma. Mas eu não vejo eu não vejo risco de acontecer do Brasil ficar 5, 6, 7 anos em sistemas deficitários e que não tenham mudado. Eu acho que mudam rapidamente, entendeu? Acho que pegam rapidamente e derrubam essa âncora fiscal.